Queridos compatriotas, brasileiros e brasileiras, empresários, produtores rurais, profissionais liberais, trabalhadores de todas as atividades do setor público, congressistas, parlamentares estaduais, municipais e governantes das três esferas de governo e dos três poderes. Aqui quem fala é Luiz Carlos Rauli, deputado federal pelo 8º mandato, economista tributário, autor e relator da lei do Simples Nacional, a lei 123, do MEI, autor da lei de exportação do ICMS, a lei 87/96, da lei de SA, e um idealizador de uma das PECs da reforma tributária, a 293 da Câmara, que se tornou a 110 do Senado da República. Tanto a PEC 45 da Câmara, que é do Baleia Rossi, deputado de São Paulo, presidente do MDB Nacional, inspirada no modelo do CECIF, quanto a do Senado, são PECs tributárias congressistas. O Poder Legislativo brasileiro exerce um dos três poderes da República e é lá que se discute, é lá que se tomam as decisões e dos conflitos, inclusive. Essa proposta não é do Executivo. Ela conta com o apoio do Executivo Federal, dos governadores, da maioria dos prefeitos, da maioria dos empresários, da maioria dos trabalhadores, estou falando das representações classistas, né? E de todas as entidades, né, que têm interesse em transformar a economia brasileira numa verdadeira economia de mercado liberal. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem o 5º maior território do mundo, a 7ª maior população do mundo. Território rico, riquíssimo. Produtividade agrícola tornou-se um dos maiores exportadores de commodities do mundo, superávit na exportação, e não cresce há mais de 40 anos. Num período anterior de 80 anos, o Brasil crescia, dobrava o PIB a cada 16 anos. Nesses últimos 40 anos, não conseguiu dobrar o PIB, precisa de 50 anos para dobrar o PIB. E nos últimos 10 anos, crescimento zero. Diagnóstico de especialista como eu e tantos outros que trabalham nessa matéria há mais de 40 anos, só no Congresso Nacional, estou no 8º mandato, fui 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná, e dizer, o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo, o 184º pior, isso é um diagnóstico do Banco Mundial, e o ambiente de negócio carrega para baixo. A recomendação, tornar-se uma economia liberal para até poder entrar na OCDE. E qual é a recomendação de reforma tributária? A base de consumo. A base de renda e base de patrimônio não foram objetos de mudanças nesse momento, pequenas mudanças na base de patrimônio. Sabemos que o Brasil depende de 75% da sua arrecadação nacional, da União, Estados e Municípios, depende dos impostos de consumo e de folha, sabendo que a tributação de folha também vai para o preço. A base do consumo é a base do consumo dos bens e serviços que a população consome durante o ano todo, que é produzida por 5 milhões de propriedades rurais, que é produzida por 8 milhões de micro, pequenas, médias e grandes empresas e 15 milhões de MEIs. O IBGE calcula anualmente esse PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma da produção de todos os bens e serviços. E o Brasil tem 10 trilhões de PIB e 3,3 trilhões de arrecadação, 33%. Nós estamos tratando, nesse momento, de 40% da arrecadação, que é a soma da arrecadação do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS. São os 5 piores tributos que estão dentro da base de consumo. Somado esses 5 tributos, representam 40% da arrecadação brasileira, 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Só que o consumidor brasileiro paga sobre esse 1 trilhão e 300 mais 650 bilhões, são os incentivos fiscais que são dados às empresas e ficam retidos nas empresas como benefício, contabilizado como tais, 350 bilhões. A inadimplência dos impostos, 200 bilhões, que as empresas declaram, que devem esse imposto e não conseguem pagar no final do mês. E o custo burocrático de 100 bilhões. Então, a reforma tributária, primeiro passo, eliminar os efeitos indesejáveis e desnecessários que o mundo inteiro já não adota mais. Eliminar a guerra fiscal, zerar, eliminar a inadimplência e eliminar o custo burocrático e combater a sonegação, que é de 800 bilhões por ano. Então, o diagnóstico é que o sistema tributário atrapalha o crescimento brasileiro, gera desemprego crônico, o mais baixo crescimento econômico do mundo nos últimos 40 anos, para um país do tamanho do Brasil, que crescia a 6,3%, mal consegue crescer a 2% média ao ano nesses últimos 40 anos. Então, feito o diagnóstico de que o Brasil precisa de uma reforma tributária do consumo,
E a prática internacional utilizada é um imposto conhecido mundialmente, adotado em 174 países do mundo, começando pela França, Dinamarca, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Canadá. Todos os principais países mais ricos do mundo utilizam o IVA, menos os Estados Unidos, que é o imposto monofásico, de venda final. Por quê? Porque os Estados Unidos têm muito imposto de renda. Eles têm 2,5 vezes imposto de renda a mais do que o Brasil. Isso mesmo que você ouviu. Então, o Brasil precisa urgentemente adotar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, recomendado pela OCDE e utilizado por 174 países do mundo. Nós, nesses últimos 30 e poucos anos, discutimos a matéria amplamente, a PEC 45, a 110, a 293, e não conseguimos votar. Hoje agradecemos o governo federal, os governadores, prefeitos, empresários e profissionais liberais, acadêmicos que estão apoiando a reforma. Graças a Deus, ela foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, voltou para a Câmara para votação final. Ela não é uma perfeição, mas ela é o melhor que se pode fazer dentro de um processo democrático. Eu, Raul, autor de uma das PEC, dou nota 9 com louvor pelo relatório do Senado e da Câmara dos Deputados. Portanto, aprovar o IVA é eliminar as gorduras. Então, quem é contra a reforma tributária? Quem é contra a reforma tributária quer manter o status quo, quer manter a guerra fiscal interestadual, manter os incentivos fiscais para as empresas, manter a inadimplência, manter o custo burocrático e manter a sonegação e o maior contencioso tributário do planeta Terra, com 7 trilhões e meio de reais de demanda judicial e administrativa tributária e com 5 trilhões de dívida ativa que os governos têm para receber. Quem quer manter o sistema tributário não está interessado no Brasil. Não há guerra ideológica. Eu não votei no Lula, não sou do governo Lula. Eu sou um liberal, social liberal, cristão, sou católico e sou um especialista nessa matéria. Por isso, eu peço que desconheçam esses vídeos de um tipo de um chinês falando, um outro que se dizia contabilista. Sistema tributário não é o empresário que paga o imposto, quem paga é o consumidor final. O empresário é um mero depositário temporário do imposto. E nós, com o projeto aprovado, vamos tirar essa canga das costas dos empresários brasileiros. É isso que nós vamos fazer. Nunca mais eles vão ter que declarar e pagar o imposto. Vai ser cobrado automático. E o mesmo governo federal e estados e municípios nunca mais vão pôr a mão no dinheiro. Vai ser tudo automático, arrecadado e repassado automaticamente. Então não tem essa descentralização. Como o vídeo está ficando muito comprido, eu vou encerrar por aqui e vou gravar outro amanhã para continuar o esclarecimento. Em nome da pátria brasileira, como patriota, como brasileiro, conclamo toda a nação a não cair em fakes tributários, em mentiras e brigas políticas que não levam a lugar nenhum. E Deus abençoe o Brasil e possa aprovar a reforma tributária rapidamente. Abraço fraterno do amigo Raul.